Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Cássio, Jamile, Cauane, Tâmara, Vitória e quem estiver chegando por aí, tá bom? Parabenizo a todos vocês pela atividade, o mapa mental ficou show de bola. Para todos aqueles que se dedicaram, fizeram para valer mesmo. Vocês sabem que quando eu estiver corrigindo a prova, eu garanto que vou lembrar dessa atividade de vocês com o maior carinho, tá bom? E aí, pessoal, vê só, eu tinha conversado com o Tâmara mais cedo para ver se tinha possibilidade de a gente ter que subir a aula. Eu até falei com o Léo também, e a aula meio que vai ficar normalzinha, a gente vai poder dar normal. Mas é o seguinte, eu trouxe para a gente, na revisão da prova, eu trouxe 3 questões de geometria. Como a gente já fez muita questão em sala de aula, então eu trouxe 3 questõezinhas. Essas 3 questões podem estar presentes lá na prova, na sexta-feira, ou podem não estar, tá bom? Mas aí o conteúdo da nossa prova, né, que é pirâmide, cilindro e cone, né, são os 3 conteúdos que vai cair na prova, a prova tá bacana. Às 7h30 eu mando o link para vocês, 7h30 da manhã da sexta. Amanhã vocês estão dispensados das nossas aulas, amanhã vocês aproveitem o dia para revisar não só o meu conteúdo, mas o conteúdo do professor Leonardo. Então, revisem bastante, estudem, né? Foquem bem nessa revisão, aproveitem bem o espaço que eu estou abrindo para vocês amanhã. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiver estudando para a nossa disciplina, pode falar comigo no WhatsApp, que eu estarei disponível para tirar todas essas dúvidas, beleza? Combinado aí? Recado dado? Pronto. Depois vocês comunicam para os colegas que faltaram, tá bom? Que é para eles aproveitarem, revisar, né? Eu sei que vocês aí devem ter um grupo interno aí em que vocês se comunicam sem que tenha professor aí no grupo, então é só se comunicar com os demais colegas, avisar que a aula está disponível já assim que terminar a aula, que ela já fica disponível no meu canal hoje, agora pela manhã mesmo, mais ou menos 11h30 já vai ficar disponível lá. E aí o pessoal já pode reassistir essa aula para poder entender bem direitinho o que a gente vai cobrar na prova, tá bom? Então vai ser um resumo rápido, 3 questões, né? E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só falar no chat ou ligar o microfone de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Tem pouca gente hoje, então aproveite mesmo para sanar todas as dúvidas que você tem referente ao conteúdo da prova. Então vamos avançar, deixa eu ativar minha caneta aqui. Fórmulas do prisma, né? Então eu trouxe um lembrete das fórmulas, né, do prisma, só para lembrar mesmo, que vocês já viram, possa ser que seja necessário, né? Você precisar de uma fórmulazinha dessa, aí você já fica sabendo. Apesar que é a mesma fórmula do cilindro, vocês vão ver. 2 vezes a área da base mais a área lateral, isso é a área total de um prisma. A área lateral é igual ao perímetro da base vezes a altura. O volume é dado por área da base vezes a altura. Já do cilindro é a mesma fórmula. A única diferença que a gente tem é esse cara aqui. Porque a base ela será sempre uma circunferência. É por isso que a área da base ela é fixa. A fórmulazinha é πr ao quadrado. No resto é tudo igual. O perímetro da base aqui é o comprimento da circunferência. Já como a base é fixa, aí só substituiu. Mas isso aqui é o perímetro da base vezes a altura, e o volume é o mesmo, a área da base vezes a altura. Então veja que as fórmulas são bem similares aí. Na verdade, são iguais, idênticas, só muda a questão que no cilindro temos uma base fixa. Beleza? Da pirâmide, pronto. A pirâmide e o cone são irmãos, são primos, né, praticamente. Então, eles têm a mesma fórmulazinha. A fórmulazinha da pirâmide, área total é igual à área lateral mais a área da base. E a área lateral é perímetro da base vezes o apótema da base, ou melhor, o apótema da pirâmide, dividido por 2. Já o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, veja que o volume de uma pirâmide é como se fosse o volume de um prisma, só que dividido por 3. Mesma coisinha. O cone não fica para trás. O cone é a mesma situação. Então, o cone tem as mesmas fórmulas.
Assim como eu falei lá no cilindro, ó, o que muda está aqui nesse cara, que é exatamente a base. E na área lateral aqui, ó, lembrar que não tem esse 2 aqui, tá bom? Na hora de eu digitar, coloquei o 2, mas não tem esse 2. Deixa eu riscar aqui. Ó. Não tem isso aqui. A área lateral de um cone é πRG, tá bom? Então, não tem esse cara. Pronto. Ó, deixei bem pintadinho. E o volume, a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso se aplica a qualquer cone, tá bom? Seja ele reto, seja ele oblíquo, tá bom? Quem foi que chegou por aí? Atrasado. Vou fingir que não vi. Já percebi aqui já. Dormindo demais, né? Quando vê isso. Ó, então tá aí. Essas são as formas da prova de vocês. Alguma dúvida quanto a essa parte teórica? Problema com o gato. Entendi isso. Fique tranquila, rapaz. Somos de casa. Oh, alguma dúvida aí quanto às fórmulas? Vocês têm alguma pergunta a fazer sobre o assunto? Podem fazer antes da gente começar a fazer os exercícios. Pode fazer a pergunta aí. À vontade, digam aí se tem alguma dúvida. Uma outra fórmula que vocês também podem acontecer de ter lá na prova e uma questão envolvendo é essa fórmula que envolve o ângulo, tá bom? Então, o ângulo é determinado por 2πr dividido pela geratriz. Ok? Realmente a aplicação. Na verdade, o assunto em si ele é tranquilo, Cássio. Ele é só aplicação de fórmula. Eu acho que o maior vilão que vocês enfrentam é a interpretação da questão. Entendeu? É que muitas vezes a questão diz uma coisa ali e você, principalmente vocês que estão se aproximando do Enem, então não sei se vocês observaram, mas nossas provas eu comecei a colocar mais questões do Enem ou estilo Enem, né? Já para vocês já irem se acostumando, se adaptando. E aí, muitas vezes, o maior vilão de vocês é como entender o que é que está se perguntando ali. Porque já é típico do Enem colocar um enunciado que seja totalmente malucão lá, um texto enorme, contando historinha lá do 101 Dálmata e cobrando algo dos 7 anões. Né? Isso é normal, o Enem já faz isso em matemática, né? Há muitos anos, e faz. O grande defeito foi, eu vou ser sincero para vocês, o grande problema hoje em dia da matemática no Enem foi que o pessoal, além de colocar muitas questões para poucos conteúdos, porque em relação às outras disciplinas, então, por exemplo, pegar a disciplina de física que tem conteúdo para dedéu, mas só tem 15 questões, né? E matemática não, além de ter 45 questões, então ele precisou mastigar muito o conteúdo, e aí tornou a prova de matemática fácil, né? Não muito difícil, porque o conteúdo acabava caindo das questões mais assim específicas sobre determinado conteúdo. E o grande defeito que o Enem teve foi contextualizar as questões de matemática. Colocar muito texto dentro da questão de matemática. Antes, se alegava que a dificuldade era porque, como matemática era feita no mesmo dia de linguagem, então o pessoal colocava uns textos e uns enunciados até menores, porque julgava a ideia de que, como já estava fazendo linguagem, então vocês já estavam lendo muito. E aí, se fosse colocar em matemática, ia ficar cansativo. Mas quando foi feita a mudança para colocar matemática no mesmo dia que natureza, química, né, que a prova de natureza, aí acabaram que ampliaram esses enunciados. Os enunciados ganharam uma forma que é extremamente, né? Então, a interpretação textual em matemática, na minha opinião, ela é uma grande vilã. Porque muitos de vocês aprendem interpretação textual lá no português com tranquilidade, mas em nenhuma escola do universo se ensina interpretação textual matemática. Não tem. Aqui não tem, né? Eu não vou dizer do universo, não, mas nenhuma escola daqui do nosso país.
né? Raramente a gente vê isso. Se eu, por exemplo, abrisse uma aula, dissesse, olha, minha gente, vamos fazer um aulão de interpretação textual matemática aqui, eu garanto a você que não ia dar ninguém. O pessoal diz, oxe, eu vou aprender a ler agora matemática, né? Traduzir essas linguagens matemáticas. O pessoal do primeiro ano mesmo, eu comecei com eles meio que um projeto de intervenção, né? Eu encontrei uma dificuldade neles, no pessoal do primeiro ano, e estou trabalhando com eles essa parte de interpretação textual matemática, linguagem matemática, tal. E graças a Deus eu estou vendo a evolução deles lá, né? Porque eu vi a necessidade que eles estavam enfrentando esse vilão, né? Toda vez ele estava lá, professor, eu sei, eu tenho uma fórmula, sei como calcular a fórmula, sei como usar a fórmula, mas eu não sei o que, a questão está pedindo. Então, eles se perguntavam muito disso, né? Então, é muito bom vocês baterem nessa tecla, tentar entender e compreender as questões para chegar no resultado, né? Como o Cássio mesmo falou, as fórmulas são tranquilas, né? Memorizar. O negócio é saber aplicar, né? Vamos ver aí uma questão. Questão do Enem. Dona Maria, diarista da casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira. Para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá... Então, vai lá, a primeira coisa que você vai ver, quando você está vendo aí os copinhos e a leiteira, você vai ter que calcular logo o volume. Então, calcula o volume das duas, tá bom? O volume das duas. Como são cilindros, então o volume é a área da base vezes a altura. Então, eu vou calcular o volume dessa leiteira aqui, nesse cantinho aqui. A base tem 4 centímetros de raio, né? Então, a gente vai ter πr ao quadrado, então, no caso, π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Calcule aí para mim, por favor. Ah, Tâmara, tu vai fazer café numa leiteira e servir em copo de plástico. Tá tudo errado, realmente, Tâmara. Primeiro que o copo vai derreter todinho quando botar no copo de plástico. Isso é uma resenha, né? Mas em relação ao errado é porque realmente os copinhos de plástico, né, e a leiteira deveria fazer leite. Mas coisas do Enem, como eu disse a você, né? Conta a historinha de 101 Dálmata e cobra dos 7 anões. Típico do Enem. Professor, por que 4 não 8? Cássio, porque 8 é o diâmetro e 4 é o raio. Só por isso. Calculem aí para mim 16 vezes 20. Vejam quanto é que vai dar aí para mim. 16 vezes 20. Vejam aí quanto vai dar. 320. Então, o volume da leiteira, que vai fazer café, é de 320 pi. Agora, vamos calcular o volume do copinho. O copinho aqui, ó, o diâmetro é 4. O raio agora é 2. A fórmula é a mesma. E a altura é 4. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, significa que o copinho, ó, tem 16 pi. Só que o enunciado disse que Dona Maria aí vai encher metade dos copinhos, né? Então, metade dos copinhos significa que ela vai encher 8 pi. Só a metade. Aí ela quer saber quantos copinhos vai caber lá na leiteira, né? Então, ela precisa fazer, na verdade, as alternativas de encher a leiteira até a metade, pois ela tem 20 vezes maior que o volume do copo e por aí vai. Então, o que é que a gente vai saber? Ó, você vai pegar o 320 pi, né? Não, na verdade, pegar lá em cima, deixa eu ver, são 20 pessoas. Então, vamos calcular quanto é 20 vezes 8 pi. Que aí a gente vai saber quanto de volume Dona Maria precisa fazer em relação lá ao volume da leiteira toda. Então, 20 vezes 8 pi. Até 20 vezes 8 pi.
Vocês fazem aí a continha para mim. 20 vezes 8. 160 π. Pronto. Então, significa, deixa eu fazer aqui mais aqui embaixo. 160 π. Então, isso é a quantidade de leites, ó, que essas 20 pessoas, eu vou destacar aqui, ó, vão tomar, que estão lá na reunião. Então, vão tomar 160 π. Aí a gente vai agora comparar. Ó, a leiteira tem 320 π de volume, que isso corresponde ao quê? Ao dobro de 160. 320 não é o dobro de 160? Então, no caso, Dona Maria precisa encher pela metade, tá bom? Então, ela precisa encher pela metade a leiteira. Aí a gente vai procurar qual dessas alternativas diz que a gente enche pela metade. Vê. Letra A, enche a leiteira até a metade. Letra B, enche a leiteira toda de água. Enche a leiteira toda de água. Enche 2 leiteiras. E letra E, enche 5 leiteiras. Ixi, letra A é a nossa resposta. Porque se ela encher só a metade da leiteira, já tem a quantidade dos copinhos aí para a galera tomar o cafezinho. Beleza? Engraçado que deu para fazer nesse cálculo. Eu pensei que essa questão ia ser um cálculo tão grande no mundo que eu tinha diminuído ela aqui. Ó. Não sei para que eu fiz isso. Coisa de matuto. Vamos para a próxima. Ó, para resolver um problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura do atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Bom? E aí? Ele quer saber qual é o raio, mas ele já deu o volume para a gente. Ele disse que o volume dá 81 metros cúbicos. Né? Então dá 81 metros cúbicos, que é exatamente, a gente só vai fazer isso aqui agora. Vamos fazer 81 metros cúbicos, o volume é a área da base vezes a altura, só que no caso aqui vai ser πr ao quadrado, que multiplica a altura, que é 3. O R é o que a gente está procurando, π é 3, né? Aí 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Então dá 81 igual a 9 vezes R ao quadrado. 81 dividido por 9 é 9. E a raiz de 9 é 3. Então, significa que o raio da nova cisterna tem que ter 3 metros. Se o raio da nova cisterna tem que ter 3 metros, ó, antes era 1 metro. Agora passou a ser 3 metros. Tá bom? Então, antes era de 1 metro, passou a ser 3 metros o raio. De quanto aumentou esse raio aí? Quanto foi esse aumento em metros do raio da cisterna? Letra C, exatamente 2, né? Só fazer a continha. 3 menos 1, 2. Isso mesmo. Então, vê, é só aplicação de fórmula, minha gente. Na verdade, é difícil encontrar uma questão de geometria espacial que seja muito difícil. Né? Eu acho que a dificuldade é só quando a gente não tem fórmula para usar, que a gente tem que fazer uma maquiagem na questão para depois conseguir utilizar a fórmula direitinho. Mas 99,9% das questões é só aplicação de fórmula. Vamos para mais uma. Dúvidas? Ó, a última questão do dia. Tá bom? Nossa última questão, vocês depois vão poder revisar, aproveitar. Aí eu vou mandar o link também dessa videoaula lá no YouTube, tá bom? No YouTube não, no Zap, no grupo do Zap eu deixo lá, que aí o pessoal que faltou dá uma revisada aí também no conteúdo. Qual é a área lateral e a área total de um cone circular reto, que possui altura de 8 centímetros
e raio da base de 6 centímetros. Ó. Então, vamos lá. Ele quer a área lateral e a área total do cone. A gente sabe que a área lateral do cone é πRG. E a área total é a área da base mais a área lateral. Então, vamos calcular a área lateral primeiro aqui. A área lateral πRG. Ele não deu valor para π, as respostas estão tudo em função do π, então bota lá π. O raio da base, 6. E a geratriz, ó, vamos fazer um cálculo aqui para encontrar a geratriz. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então, temos geratriz ao quadrado, altura 8, raio 6. Então, a gente vai ter geratriz ao quadrado é igual a 64 mais 36. Isso aqui nos dá 100. Raiz de 100, 10. Esse é o valor da geratriz. Então, 10 vezes 6, 60. Então, a área lateral é 60π. Com isso, ó, vai-se embora a letra A, vai-se embora a letra D e vai-se embora a letra E. Já achamos a área lateral aí, que é 60. Quem vai dizer para a gente agora é a área total. É o que ele está pedindo aí. Área da base, π vezes R ao quadrado. Então, 6 ao quadrado. Mais 60π. 6 ao quadrado, 36. 36π mais 60π vai dar 96. Resposta, letra B de bola. Olha que facinho. É ou não é, minha gente? É só aplicação de fórmula. Tá bom? Só vou dar uma pausazinha na... Sobre a prova, não esqueçam de mandar o... Vou até colocar uma tela em branco aqui. Não esqueçam de mandar a folhinha de cálculo, beleza? Não esqueçam de colocar o seu nome, tá bom? Folhinha de cálculo e os cálculozinhos direitinho aí. Não esqueçam de fazer isso aqui, tá bom? Não mandou as folhas de cálculo, você já fique ciente que no máximo a sua nota vai ser 5. Tá bom? Já com ED, com tudo, no máximo vai ser 5. Ok? Vou estar brabo agora dessa vez. Tem que mandar esse danado das folhas de cálculo. Ah, professor, não sei fazer cálculo, não. As minhas questões, a minha resposta caíram do céu. Aí você escreve na folhinha de cálculo. As respostas caíram do céu. Entrei em contato, né, em um momento, um transe espiritual e desceu todas as respostas. Você pode escrever lá e relatar, né, essa sua experiência, né, em que as respostas caíram do céu. Isso é importante para a gente saber, né, como foi que chegou essa resposta aí. Aí você pode dizer, o santo Google, né, contribuiu muito com essa ponte, né, das respostas até a sua prova. Escreva lá também, para a gente saber dessas metodologias. Eu garanto a vocês, só quem vai ter acesso à folha de cálculo sou eu. Não vai ser nenhuma outra pessoa, né? E isso, Vitória, pode escrever. A voz do anjo sussurrou no nosso ouvido, né? Pode falar o que for, mas não deixe de mandar o danado dessa folha de cálculo. E não esqueçam de colocar o nome de você, pelo amor de Deus. Tá bom? Como eu já disse em sala, a folha de cálculo, ela me deixa, de certa forma, precavido para caso qualquer problema que acontecer com sua nota, sei lá, escola, o computador pegou fogo, aquela coisa toda. A folha de cálculo ainda salva no meu computador, eu vou conseguir recorrigir e ter a sua nota de volta ali do jeitinho que era antes, tá bom? Então, por isso que dá essa importância. E também qualquer questionamento que tiver da direção, coordenação, porque fulano tirou nota tanto, eu com a folha de cálculo eu tenho argumentos para mostrar a sua nota, né? A voz do anjo. Ok, Google, realmente. E meu celular já foi ativando aqui. Eu falando para vocês aqui, o celular perto, e aí ativado. Tanto eu falar com esse danado. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mesmo de coração pelo momento, tá bom? Aproveitem bem amanhã para revisar. Não teremos aula ao vivo, mas estarei disponível no WhatsApp para tirar quaisquer dúvidas com vocês. E na sexta-feira, às 7h30,
Mandarei o link. Só que não precisa você ir logo de cara fazer a minha prova, tá bom? Eu recomendo você fazer a prova de álgebra primeiro, com tranquilidade, com calma, e depois você começa a minha com a maior tranquilidade. Qualquer problema que houver, internet caiu, internet foi lá de sei para onde, o anjo puxou a internet, né? Ao invés de deixar a resposta, ele puxou a internet de vocês. Alguma coisa do tipo, fala comigo, não precisa ir direto na coordenação, não. É só falar comigo que a gente dá um jeitinho. Vai ser uma ponte mais rápida, tá bom? A onça comeu o fio, né? Ninguém sabe, pode tudo acontecer, né? Um esquilo veio lá da região norte, né? Não região norte do nosso país, mas América do Norte, vê um esquilinho assim, ó, eita, comeu o fio da internet. Aí você avisa que a gente se conversa, tá bom? O que não pode é você deixar de fazer a prova na sexta-feira. Faça ela, tá bom? Segunda chamada não é muito bom, não. Eu sei que vocês não gostam de segunda chamada e os professores muito menos. Tá bom? Então, tchau, tchau. Bom restinho aí de semana, já que estamos na quarta-feira, ainda tem a quinta e a sexta, né? Então, bom restinho de semana e até sexta-feira na hora da prova, tá bom? Tchauzinho.